Crise nas universidades. O governo Bolsonaro corta verbas destinadas à educação federal e os universitários eles entram em protesto por todos os estados do país. Então, desencadeou-se uma onda de protesto contra o corte de 30% das verbas que seriam destinadas ao ensino do ensino federal, a rede federal de ensino. Isso, obviamente, entra para o viés político, né? Porque, na verdade, entra a questão da direita e da esquerda, né? O pessoal que se opõe ao governo vai acusar o governo de fascista, que está promovendo a educação somente para a elite e acabando com o acesso às universidades daqueles mais pobres. Já os defensores da direita e defensores do governo vão acusar os opositores, no caso a esquerda, de fazer vistas grossas ao que aconteceu com o governo do PT nos últimos 13 anos, que teve essa polêmica, essa discussão toda a respeito do mensalão, do Lava Jato, do desvio dos dinheiros públicos, e também apelam para a questão do marxismo cultural, ideologia de gênero e essas coisas sendo ensinadas nas universidades e nas escolas como se fossem partes da disciplina de humanas. Então, tudo isso a gente vai tentar abordar aqui neste vídeo, né? Deu uma paralela ao vídeo sobre as análises do Nome da Rosa. A gente vai trabalhar isso aqui, vai comentar algumas coisinhas que achei pertinentes e interessantes tratar aqui nesse canal. Então a gente vai falar, além dessa questão do corte de verba das universidades, a gente vai falar também dessa questão do marxismo cultural, existe ou não existe, ideologia de gênero e toda essa polêmica que está envolvendo aí essa confusão e que, direta ou indiretamente, também está abarcada, está rolado a questão do corte das verbas para o ensino federal. Então seja bem-vindo ao canal, eu sou Alexandre e você está no meu canal Marxismo Não É História. No período que eu tive na faculdade, eu trabalhei na minha monografia da graduação, com o tema do antissemitismo. Na verdade, o tema do meu trabalho foi as raízes filosóficas do antissemitismo no Terceiro Reich. E o que eu falei nessa monografia? Eu perpassei alguns tópicos que dizem respeito à acusação do antissemitismo que era imputada ao cristianismo, onde diziam que a teologia cristã ela carregava em seu bojo o antissemitismo implícito e intrínseco, e que isso aí seria a causa para a prova e a evidência de que a doutrina cristã, o cristianismo, ela seria uma religião antissemita. E também, por tabela, que isso ocasionaria a aversão ao judaísmo e a suposta omissão ou silêncio da ação de Pio XII com relação ao que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial aos judeus. Então, eu tive que pesquisar. Eu citei uma filósofa judia, de origem judaica, que é a Hannah Arendt. No livro dela As Origens do Totalitarismo, ela faz uma explicação a respeito dessas questões aí do judaísmo, né, do antissemitismo. Ela faz uma distinção entre antijudaísmo, que seria uma aversão ou uma oposição à religião judaica, e a gente sabe que há essa antítese, né, essa contraposição do cristianismo, que parte do princípio de que Cristo é o Messias dos judeus e o Salvador de toda a humanidade, e da doutrina judaica, dos ensinamentos do judaísmo, da teologia judaica, principalmente o judaísmo talmúdico, que nega que Cristo seja o Messias, trata o nosso Senhor Jesus Cristo como um impostor, e que nos seus talmudes o retrata como um impostor que estaria ardendo no mármore do inferno. Então, essa antítese, por sua vez, o judaísmo vai tratar dos templos judaicos como sinagoga de Satanás, que desses templos sairia
o anticristo, uma vez que eles não creem que Jesus Cristo é o Messias, então eles iriam promover a vinda do anticristo. Então, o antijudaísmo, na verdade, seria esses embates teológicos entre a teologia judaica, a teologia cristã e a outras religiões, como o próprio Islã, e outras religiões que vão se opor à teologia, aos ensinamentos do judaísmo. O antissemitismo ele já estaria envolvido com a questão da raça mesmo, né? Dos descendentes de Sem. Não aí a atenção aqui, ele não diz respeito somente à aversão ao judaísmo, mas diz respeito à aversão que se tem pelos povos de origem semita. E aí não são só os judeus, teríamos os descendentes de Sem, incluído entre eles teriam os turcos, os árabes e entre outros que vivem no Oriente Médio. Então, o antissemitismo, como erradamente é retratado como uma aversão aos judeus, ele é muito mais amplo, muito mais sui generis do que se possa imaginar. Seria envolvido a aversão aos descendentes de Sem. E esse livro de Leon Poliakov, chamado Mito Ariano, ele vai tratar sobre essa questão dos descendentes de Sem. Tem os descendentes de Cã, que são chamados camitas, tem os descendentes de Sem, ambos filhos de Noé, e os descendentes de Sem são chamados de semitas, e aí entraria essa questão do antissemitismo, porque abordaria a aversão que o indivíduo sente pelos povos de origem semita. E, repito, não são só os judeus, os árabes, os turcos, entre outros, estariam envolvidos. E no terceiro momento ela vai falar do Holocausto propriamente dito, que seria a solução final dada pelos nazistas, ou que seriam dada pelos nazistas aos judeus, o que aconteceu a eles, o que iria acontecer. Uso o verbo do que aconteceria, porque existem estudos sérios, não, apesar da oposição ferrenha, né, dos militantes, mas existem estudos sérios que já contestam, seja o número de pessoas mortas, judeus mortos, contestam também a existência de câmaras de gás. Inclusive, entre eles, existem historiadores judeus que fazem essa contestação também. Então, o Holocausto seria mais ou menos o que aconteceu aos judeus, o que aconteceria aos judeus na Segunda Guerra, e tendo como veículo os nazistas. Então, eu estou falando isso para que vocês tenham noção do que nós abordávamos na época das universidades, isso em 2012, 2013, o que está sendo abordado hoje, mas continuemos. No meu trabalho da pós, minha monografia da pós, foi uma pós que tratou sobre uma pós da Antiguidade e da Idade Média, então sou pós-graduado em História Antiga e Medieval. Eu discorri sobre uma entrevista de Jacques Le Goff, que fez ao periódico La Nation. Então eu usei como tema uma frase de Le Goff, que é um medievalista francês, na verdade um dos melhores, para quem não está familiarizado, um dos maiores medievalistas que já existiram, maiores medievalistas existentes. O nome dele. E ele fez ele deu uma entrevista no jornal La Nation, ele falando sobre a Idade Média, sobre a misoginia. Então eu tratei disso, usei a frase dele e meu tema foi: nessa Idade Média masculina, a mulher era respeitada, as prostitutas eram amadas e bem casadas. Um pequeno estudo sobre a entrevista de Jacques Le Goff ao jornal La Nation. E aí discorri e expus por que é que ele dizia que a mulher era respeitada, por que é que ele dizia que na Idade Média foi uma época de promoção da mulher. Então eu citei outros autores, obviamente, coloquei exemplos para que pudesse ratificar e balizar aquilo que eu estava pesquisando, né? E também balizar aquilo que Le Goff falava. Também coloquei no meu trabalho historiadores que diziam o oposto do que Le Goff dizia. E que também acreditavam a teologia cristã a causa da suposta misoginia, da suposta aversão à mulher. Porque, segundo eles dizem, segundo esses historiadores, a maioria deles de viés esquerdista, né, e militantes, apologistas e movimentos feministas, esse povo todo, envolvido com historiografia de gênero,
Segundo eles, a teologia cristã ela fazia uma versão, era machista, né? Ou seja, incentivava a aversão à mulher. Então a gente tratou disso com calma e citei exemplos dos grupos chamados hereges da Idade Média, como os cátaros, que deturpavam a teologia cristã e entendiam que o Deus bom criou o espírito, o Deus mau criou a matéria, e que a matéria, o casamento, a procriação seria algo insano, algo demoníaco, porque aprisionava um espírito nobre criado pelo Deus bom num corpo que era matéria criado pelo Deus mau, ou seja, o demônio. Então, o que eles faziam? Eles invadiam as vilas, as cidades medievais e assassinavam as mulheres. Além de pregar o suicídio por inanição e outras coisas. Então, coloquei tudo isso no meu trabalho e tranquilamente concluí minha pós-graduação. Isso foi em 2017. E, no entanto, isso no governo Lula, no governo Dilma, aliás, no governo Temer, né? Já era o que a gente estava estudando, né? O presidente vigente era o Michel Temer. Então eu queria agora mostrar para vocês e comentar com vocês o que hoje está sendo ensinado, os trabalhos, as pesquisas que estão sendo publicadas nas universidades. Eu estou falando aqui, não é de trabalhinho de graduação, de monografia, de conclusão de curso, de graduação, ou artigozinho de pós-graduação. Estou falando de dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então comecemos por essa aqui. Eu não vou dizer o autor, né? Eu só vou mencionar o título. Essa daqui é a primeira, na tese de doutorado, que é da USP. Ele vai falar o seguinte, o autor fala, tem como título A pedofilia e suas narrativas. Uma genealogia do processo de criminalização da pedofilia no Brasil. Na verdade, nesse artigo ele faz um apelo e uma defesa à pedofilia. É isso mesmo. O autor do artigo, publicado e aprovado pela USP, Universidade de São Paulo, faz uma apologia à pedofilia. Vamos para o segundo aqui. O segundo artigo das universidades. Essa daqui é da Universidade Federal de Bahia. O autor do artigo ele fala o seguinte: fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas nos sanitários públicos da Estação da Lapa e adjacências. O cara está falando aqui sobre homossexualidade, sobre o sexo gay que ocorre nos banheiros da cidade de Salvador. Então, fazendo uma apologia ou uma análise sobre o homossexualismo. É normal, né? Nessas universidades que pregam ideologia de gênero, fazer uma análise, uma abordagem sobre o homossexualismo, né? Então, continuemos. Essa daqui é interessantíssima, que foi publicada no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no FRJ. É uma dissertação de mestrado, onde a autora ela deu como título My Pussy is Power, ou seja, minha vagina é o poder. A representação feminina através do funk no Rio de Janeiro. E ela vai fazer uma análise, uma menção a Valesca Popozuda. Esse é o trabalho de dissertação de mestrado de uma mestranda da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa daqui, que é uma tese de doutorado, também na UFRJ, diz o seguinte: o doutorando ele defendia a seguinte tese: a estética do funk carioca, a criação e a conectividade em Mr. Catra. Mr. Catra, para quem não se lembra, é aquele funkeiro que morreu há pouco tempo de câncer de próstata, que só faz funk pornográfico, inclusive pervertendo, denegrindo a imagem da mulher. Eu não vou repetir aqui verso desses funk desse senhor, mas qualquer um que depois queira escutar por conta própria, vocês podem analisar aí por conta própria o que eles estão, os versos, o que ele diz nesses funks, né? Então, e por último, a gente vai falar de uma outra tese, uma outra dissertação de mestrado publicada na UFRJ. Isso aqui também é interessantíssima, né?
Mulheres Perigosas, uma análise da categoria piriguete. E aí ela vai falar do poder feminino, que é o direito da mulher em usar o seu corpo, aqueles mantras e axiomas, mantras e que já são ditos, slogans que são ditos pelas feministas, meu corpo, minhas regras, etc, etc, etc. Então é isso aí que está sendo publicado hoje nos meios acadêmicos, que o governo vislumbra retirar e fazer corte de verbas. O que acontece? Mas não é uma universidade, ela não pode, não tem o direito, o aluno não tem o direito de tratar desses temas? Tem. Você disse alunos de humanas que estão falando sobre acontecimentos humanos, né, práticas que a sociedade, práticas que estão vigentes na sociedade, mas acontece que esse tipo de pesquisa coloca o Brasil, por exemplo, no 44º lugar entre 50 países cujos artigos são mais relevantes. O Brasil não ganha nada de prêmio Nobel na área de humanas, como ganhou, ou prêmio de alguma coisa na área de humanas, como ganhou Argentina, Chile, Peru, Venezuela e até Bolívia, se eu não me engano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que os artigos, os trabalhos que esse povo publica são simplesmente irrelevantes no meio acadêmico internacional, ou seja, eles não são citados lá fora. Então, entre 50 países, os artigos dos brasileiros ficou entre o 44º lugar, ou seja, o 44º mais citado de 50. Por quê? Porque os temas são irrelevantes. Ninguém quer saber disso lá fora, não tem relevância na sociedade, na vida acadêmica do exterior, no exterior, nas universidades da Europa, nos Estados Unidos, onde estão sempre os primeiros lugares, onde sempre se publicam mais artigos, onde sempre se destacam vários trabalhos acadêmicos. A universidade, dos alunos dos universitários brasileiros, dos artigos brasileiros, o que é produzido aqui tem relevância. E aí, além do que, você tenta no seguinte, o MEC tem as suas razões para retirar, para cortar os verbas. Por quê? Você faz a análise, você olha, observa que o nível dos artigos e dos trabalhos que estão sendo publicados nessas universidades, você avalia o que é investido nessas universidades, né? E o que acontece que não dá retorno algum, ou seja, você não tem um artigo de relevância sendo citado lá fora, não tem nada disso. E aí o que acontece? O problema que ocorre também que fez com que o governo ele cortasse verbas das universidades, que seriam investidas nas universidades. Primeiro, eu já falei aqui, essas pesquisas não produzem nada de relevante, esses trabalhos acadêmicos são irrelevantes lá fora. O segundo problema, o custo desses alunos nas universidades é 10 vezes maior que o custo de um aluno que está estudando na educação básica, então seria mais sábio e mais eficiente você recanalizar esse dinheiro, essa verba, e ao invés de investir na educação superior, você investi-lo na educação básica, já que uma vez que os alunos também da educação básica têm sérias dificuldades, você encontra alunos que chegam ao ensino médio completamente analfabetos, eu digo analfabeto no sentido funcional, eles leem muito mal, e o que leem eles não conseguem entender, eles não conseguem conjugar verbos, eles falam nós fala, a gente vamos, e eles não têm uma ideia do que eles estão falando, eles não sabem diferenciar, eles não sabem identificar verbos defectivos, eles não sabem explicar por que existem na grafia, na gramática, maisena escrita com S e maisena escrita com Z. Eles não sabem identificar verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Eles não sabem sequer dizer se é correto dizer eu chovo, ou se o verbo chover, ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do presente, na terceira pessoa do singular. Então, as pessoas têm, os alunos da educação básica, eles chegam no ensino médio e nas universidades também com carências seríssimas de alfabetização. Eles não sabem identificar pronome pessoal do estado reto, eles não sabem o que são pronomes pessoais do caso oblíquo, eles não sabem o que é pronome demonstrativo, pronome possessivo, eles não sabem diferenciar verbo transitivo direto e indireto, eles não sabem o que é sujeito e predicado na oração.
você apresenta uma oração, eles não sabem identificar o sujeito do predicado, eles não sabem dizer se o sujeito se o sujeito é simples, se é composto, se é definido, se o sujeito é oculto, se o sujeito é indefinido. Eles não sabem identificar um advérbio, eles não sabem dizer se esse advérbio é de tempo, se é de negação, eles não sabem sequer fazer a diferença entre advérbio e locução adverbial. Então, esses alunos já chegam da educação básica nas universidades com um problema sério, com um déficit sério de aprendizado. E aí, o que vai sanar isso? O que vai colocar esses alunos nas universidades? As cotas para negros, cotas para isso, cota para aquilo, bolsa para não sei o que lá. É isso que vai colocar esses alunos que não têm condições, na verdade, né? Eles têm um déficit muito sério de aprendizado e vão entrar nas universidades assim mesmo. Sem falar que nós tivemos um tempo que a gente não podia reprovar aluno, a reprovação era por ciclo. Então o cara chegava até a quarta, quinta série sem ter reprovação, sem saber ler, porque o ciclo que mantinha esse aluno sendo aprovado, passava por ciclos até chegar no fim daquele ciclo, só ali poderia reprová-lo. Então, isso tudo gerou uma carência, né, na educação básica, que agora que a gente paga a conta lá no ensino superior. Sem falar também que esses alunos, eles não sabem operações básicas de matemática, de álgebra, de geometria, de aritmética. O aluno chega nas universidades de engenharia, eles não sabem calcular perímetro, eles não sabem o que é equação de segundo grau, de primeiro grau, ele não sabe o que é função exponencial, o aluno não sabe o que é produto cartesiano, ele não sabe o teorema de Pitágoras. Se você falar o que é a fórmula de Bhaskara, ele pira. E esses alunos, essas turmas que vêm de engenharia, que iniciam repleta de alunos, muitos deles com bolsas, com cotas de 200, 220 alunos, eles vão terminar e vão somente 6, 10, 12 alunos se formam. Por que isso acontece? Porque o cara chega nas universidades, tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 10, e ele não consegue acompanhar porque ele não sabe. O problema na educação básica. E aí o governo, ele retira, ele faz um corte no ensino superior, e ele vai canalizar esse dinheiro para a educação básica, para investir na educação básica e acabar com esse déficit, tentar pelo menos minimizar esse déficit. E aí entram os militantes acusando o governo de acabar com o ensino superior no Brasil, que já está sucateado há muito tempo, desde a época de Lula e Dilma, e ninguém se manifestou. Eu queria lembrar aqui que foi promessa de campanha de Dilma Rousseff não mexer nas verbas da educação, seja da educação básica e como também do ensino superior, mas ela descumpriu isso. Ela fez corte na educação, como em vários outros setores, como também na saúde, na segurança, e no caso nosso da educação, e não houve militantes se manifestando o contrário, ninguém abriu a boca, todos ficaram calados nas suas cátedras, nas suas salas de aulas, e ninguém incentivou o aluno a ir para a rua fazer a ruaça. Por que agora fazem? Então é uma coisa que a gente tem que refletir. Eu não estou fazendo aqui defesa do governo, eu estou falando o que eu vejo. Eu sou pesquisador, eu estou falando aquilo que eu vejo. Então, o que eu vejo? O que eu vi? Que no governo Dilma e Lula houveram cortes na educação, e esses mesmos que hoje estão aí criticando o governo, fazendo protestos contra o governo, nada fizeram naquela época, e agora fazem. Então eu vejo que a gente vê que a questão é ideológica também. Se a estratégia do governo vai dar certo, se vai dar errada, isso aí são outros 500 que a gente só vai poder ver depois que for feita e implementada. E se der errada, claro que nós vamos cair de pau, e claro que nós vamos criticar, mas a princípio é isso. E agora a gente encerra aqui. Eu queria falar disso com vocês, né, porque é uma coisa que está sendo muito bem falada, né, e que eu achei interessante tocar nesse assunto. E antes de encerrar, você veja que todos esses assuntos, essas teses que foram mencionadas aqui, que eu acabei
tratando aqui, exemplificando, são teses vinculadas a ideias de esquerda, a ideias de partidos que têm a sua base o marxismo, as doutrinas de Marx, de Engels, de Trotsky, de Gramsci, falando dos marxistas ocidentais, da escola de Frankfurt, que são os marxistas da Alemanha, que pleitearam e que fomentaram essa questão da revolução sexual, Herbert Marcuse, e outros teóricos marxistas que hoje influenciam grandemente esses professores universitários. Então, se todos esses temas acadêmicos que são usados para falar de homossexualismo, de feminismo, de piriguetagem, de pedofilia, que eles defendem isso também, né? Esses teóricos defendem feminismo, homossexualismo, eles defendem a legalização da pedofilia, e isso a gente pode falar claramente em um outro tema, de uma forma bem mais ampla, bem mais detalhada, com vários exemplos. Então, são esses partidos que têm na sua raiz filosófica as teorias de Marx e Engels, e Trotsky, e tem o socialismo, a sua base, a sua raiz filosófica, que defende essas ideias. Então, quando a gente fala em marxismo cultural nas universidades e alguém ri, a gente pode comprovar que essas pessoas não sabem do que ela está falando. Ou seja, o marxismo cultural existe sim dentro das universidades, só não vê quem é cego ou quem foi doutrinado por eles. Então, há isso. E além do que, você entende o marxismo cultural como uma doutrinação, como uma não só como uma doutrinação, mas como uma infiltração, hibridização do marxismo, das doutrinas de Marx e dos marxistas, dentro de diversas ciências, diversas disciplinas da área de humanas. E até mesmo na teologia. Você tem a teologia com mais marxismo, teologia da libertação, que vai aí tratar da secularização do Evangelho, da caráter messiânico de Cristo, e vai tratar do Evangelho de classes, ou seja, vai redimensionar os textos do Evangelho para a leitura marxista de luta de classes. Aí você vê esses padres militantes de sacristias pregando a luta de classes e defendendo partidos de esquerda, sendo que a doutrina da igreja é contra e pune com a excomunhão. Então, você coloca a pedagogia mais marxismo, você tem a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, mais o construtivismo, socioconstrutivismo de Antônio Gramsci, de Piaget e Vygotsky, que são marxistas, eles são também influenciados pelo marxismo. E você vê, coloca aí, faz análise, o que aconteceu com a psicologia, com a mistura de Freud e Marx, e com o português, olha, com a disciplina de letras, com a língua portuguesa, que tem termos interessantíssimos e desconhecidos há muito tempo atrás, como homofobia, feminicídio. De onde surgiram esses temas, que antigamente não se sabia falar disso? Antigamente, homofobia era interpretado como a aversão àquilo que é igual. Igual, fobia, medo. Então, homofobia, medo daquilo que era igual. Eu sou homem, então se eu era homofóbico, se eu tenho fobia ao homem, eu era um homofóbico. Porque fobia, medo daquilo que era igual a mim. Eu vi um outro indivíduo, outro homem como eu, igual a mim, então eu tinha fobia. Então isso era a interpretação, né, a etimologia da palavra homofobia. Agora ela foi redimensionada para termos de discriminação a homossexuais. E quem é que cuida dessas pautas, se não são os partidos de esquerda? São esse pessoal militante de esquerda que vão tratar desses temas, né? E feminicídio, de onde veio esse termo feminicídio, né? Ou seja, se fala sobre cujo significado seria um homicídio, não, um extermínio de mulheres. As mulheres só morrem porque são mulheres, tadinhas. Elas não morrem por diversas outras ocasiões, como a violência urbana, né? O assaltante que vai assaltar, roubar a mulher, assalta e toma a bolsa, ela reage ao assalto e é assassinada. Ou a policial militar que está lá defendendo a população, que está lá no morro e na troca de tiro com traficantes ela morre. Ou a mulher que entra para a vida do crime e que é assassinada pela polícia. Não, elas não morrem por causa disso.
E esses caras que essas mulheres se relacionam, muitos deles não são bandidos, são homens como eu ou como outros aí. Então, os homens matam, os homens, a coisa é disseminada como se os homens matassem as mulheres só porque elas são mulheres. Não é assim, não é o termo né, feminicídio. Antigamente, essa palavra era desconhecida no dicionário. Ou seja, você tinha, quando uma mulher era assassinada, tratava como um homicídio, né? Porque o homem, no caso, é generalizado, ou seja, da espécie humana, mulher e homem. Mas agora tem um termo específico que foi criado pelos esses militantes, todos eles de esquerda, para tratar esses assassinatos específicos de mulheres. Ou seja, as mulheres morrem, é feminicídio, não importa por quê. Uma mulher que tem um caso com outra mulher, ou seja, duas lésbicas, e uma mata a outra. Então a outra que morre vai ser tratada como feminicídio. Olha, mais um caso de feminicídio. E que isso não seria marxismo cultural, meus queridos? Você olha aqui um dicionário antigo, esse dicionário aqui é antigo, tem dicionário escolar de língua portuguesa. Esse dicionário aqui é anterior a 2009. E aqui você não encontra, não faz, aqui, por exemplo, nenhuma menção à palavra homofobia. Vou deixar aqui para vocês observarem com o tempo. Procura aí, tem homofonia, homófono, tem uma série de palavras que é com H, mas você não encontra aqui palavra homofobia, né? E principalmente com a explicação, né, com a etimologia que é dada agora, ou seja, com termos políticos de aversão a homossexuais, de ódio a homossexuais e a prática do homossexualismo. Isso não existe, isso passou a vigorar agora, nesses dicionários de 2015, 2012, 2013, 2014, 2015, porque os dicionários antigos não existiam isso. Onde que veio isso? Se não veio de pautas de movimentos LGBTs vinculados a partidos de esquerdas que são marxistas, socialistas. Então, como é que não existe marxismo cultural? E a ideologia de gênero, né, que é um movimento anticientífico, ou seja, eles não partem da premissa de que a sexualidade deve ser observada por meios naturais, ou seja, pelo que é na realidade, mas que a sexualidade é uma construção imposta pela sociedade machista e capitalista e burguesa e religiosa. Então, a criança não nasce menina, o garoto não nasce menino, mas eles nascem... eles são impostas essa sexualidade a eles. E de onde que eles tiraram isso na realidade? Porque na ciência não diz isso. Tem vários médicos que dizem o oposto, que eles chamam essa ideologia de um construto cultural de um partido, de partidos vinculados às esquerdas. Aos movimentos de esquerda. Porque isso, você olha para a realidade, os médicos e a ciência, ele vai olhar para a realidade e eles vão observar que os meninos, o cérebro dos meninos e das meninas são diferentes, no sentido de que eles, por exemplo, eles tendem a observar, a olhar, a escolher, a observar brinquedos e escolher aqueles que estão mais próximos dele. Ou seja, o menino, ele tem já por tendência a escolher os bonecos como Super-Homem, Homem-Aranha, a procurar brinquedos como futebol com revólver, de tiro, ou como bola de futebol e outras coisas que mais típicos, mais próximos a ele. E as meninas são mais delicadas, então elas procuram coisas como as bonecas mais delicadas, como Barbie, Frozen, e inclusive nos aplicativos de celular, os meninos eles vão buscar nos aplicativos jogos de guerra, jogos de coisas mais típicas, mais apropriadas para eles, que eles entendem que são mais próximos a ele. E as meninas vão procurar aqueles joguinhos de maquiagem, de cozinha e etc. Quem tem filho sabe do que eu estou falando, que a gente vê. E, inclusive, vocês podem observar que nos comerciais que se fazem de brinquedos e de bonecas, eles colocam mais bonecas de Barbie, Frozen, essas bonecas mais voltadas com meninas brincando. Por que será que fazem isso? É uma imposição na sociedade machista? Não, porque eu, que sou formado também em publicidade e propaganda, sei que uma agência de propaganda, ela vai fazer algo chamado briefing, que vai pesquisar o target, que seria o público-alvo que consomem, que usam aquele determinado brinquedo. E eles vão observar, na realidade, que o público-alvo que se interessa pela boneca da Barbie, da Frozen e de outras, são as meninas e não os meninos. Então eles vão colocar nos seus anúncios, nos seus comerciais publicitários, menina brincando com boneca e não meninos. Isso é uma coisa muito simples e muito trivial, mas, segundo a subversão que vem sendo patrocinada pelas universidades,
que coloca, que tem seus centros de estudos marxistas, seus centros de estudos de socialismo e etc. E como aqui no Rio de Janeiro, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo e Bahia e todas as universidades do Brasil sempre tem algum desses centros de estudos que vai se ocupar em estudar a leitura de Marx e Engels na sociedade, ou seja, a questão da luta de classes. Eles impõem isso para todo mundo e dizem que isso aí é uma construção cultural que deve ser desconstruída porque faz parte de uma cultura burguesa. Então, a sexualidade humana, ela não tem nada a ver com a realidade. São construções que são impostas pela burguesia. Olha que coisa bonita, né? Então, isso aí não é ciência, né? Isso não tem comprovação científica, como vários médicos e estudiosos já denunciam isso frequentemente. E o governo, então, ele corta a verba das universidades, e vai investir justamente na educação básica, que é a principal. E o povo reclama, esses militantes vão reclamar, claro. Até porque também a gente tem que lembrar que o governo anterior, que passou 13 anos no poder, está envolvido com corrupção, com desvio de verbas públicas, de dinheiro. Então não há dinheiro em caixa. Então o governo tem que dar suas prioridades. O governo atual vai sentar e vai procurar definir as suas prioridades. E alguém teve a inteligência e a perspicácia de observar que a educação básica, ela carece de mais investimento, ela está obsoleta, arcaica e há um déficit, que as crianças chegam ao ensino médio e também os adolescentes, os jovens chegam ao ensino superior com diversas dificuldades em matérias e disciplinas básicas que deveriam ser ensinadas e aprendidas no ensino fundamental, mas não sabem. Então o governo, como não tem dinheiro em caixa, redireciona essa verba para a educação básica, para fortalecer a educação básica, uma medida a longo prazo, não uma medida política para ganhar militantes, uma medida que vai fazer com que os militantes e que se arrebanhe militantes, porque essa política de cotas e de outras coisas, né, de bolsas, elas são nada mais para arrebanhar militantes, elas não resolvem o problema de nada, mas ganham militantes. Então, o governo que não está interessado, pelo menos demonstra a princípio, que não está interessado a arrebanhar militantes, ele vai focar a sua pauta na educação básica, a sua medida de educação redireciona o dinheiro investido, e a militância, obviamente, vai cair de pau, porque eles vão dizer que é o governo fascista, que quer acabar com as universidades, e a prova deles é justamente o fato dele estar cortando verba das universidades federais. E aí, é isso. Eu gostaria de tratar com vocês hoje. Então, veja, quando o governo anterior fez sérios cortes, ninguém falou nada. O governo atual faz os mesmos cortes na educação, no ensino e na rede superior, e aí os militantes caem de pau. Isso é ideologia ou não é? Façam as suas reflexões. E outra pergunta, existe ou não existe o marxismo cultural? Dentro dos exemplos que eu citei, e mesmo com aqueles casos em que universidades de fora fecham convênio com as nossas universidades federais e aí produz-se algo de relevante no Brasil, esse algo de relevante acontece apesar do marxismo cultural, não por causa dele, apesar do sistema que está figurando nas universidades hoje, não por causa desse sistema, não por causa dessa metodologia, dessa didática que está sendo implementada nas universidades hoje. Então, não se pode pegar esses exemplos, eles são exemplos extraordinários, não são os exemplos ordinários. Até porque eles pegam os melhores alunos, não pegam todos os alunos para poder desenvolver certos projetos, né? Até porque eles não teriam condições, sem vista, se eles não sabem escrever e fazer operações básicas de matemática que são triviais, como é que eles vão desenvolver projetos científicos às vezes, né? Então, há marxismo cultural, sim. Se há pessoas que ainda não conseguiram identificar, ou eles estão do lado de lá, ou eles não sabem o que é marxismo, o que são as doutrinas de Marx sendo implementadas nas ciências humanas, ou eles foram formados por essas pessoas e são doutrinados por elas e por isso não conseguem identificá-las. Eu termino aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.